Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Eliel Ferreira. Hoje veremos sobre teste de Tukey, ou seja, é um tipo de teste de comparação, onde faremos as comparações duas às duas, as médias, após realizada ali uma análise de variância. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e dê um like caso você goste do vídeo. Uma outra observação é que lancei um curso que se chama Descomplicando a Estatística e o link do curso estará na descrição do vídeo. Dê uma olhada, caso você entenda que seja importante para você, será um prazer ter você ali neste curso comigo. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer quando montamos um experimento, um experimento, seja ele a nível de campo, ou seja ele a nível de laboratório, nós temos que fazer o quê? Análise de variância. Então, a primeira coisa que nós fazemos é análise de variância. E com a análise de variância, neste exemplo aqui, nós temos uma análise de variância indique, pois você tem um fator, o resíduo e o total. Se tivesse uma análise num campo, por exemplo, o experimento que foi feito num campo, teríamos aqui o bloco. Mas independente se foi indique ou INDBC, nós teremos um valor de f. E esse valor de f ele pode ser não significativo. Ou seja, identificou que não há diferença entre os tratamentos. Inclusive, no vídeo anterior, eu fiz uma análise de variância indique, onde o nosso resultado deu exatamente não significativo. Então, volte num vídeo anterior e veja como que se calcula uma análise indique, depois que você finalizar esse vídeo. Tá bom? Caso você tenha dúvida, claro. Aí detectamos que o nosso valor de f foi significativo. Ora, se ele foi significativo, o próximo passo nosso é identificar qual é a média, a melhor média, ou seja, o melhor tratamento, ou quais são os melhores tratamentos. Então, nós queremos analisar ou seja, fazermos essa comparação entre vários tratamentos. Então, para isso, nós fazemos o que nós chamamos de comparação 2 a 2. No teste de Tukey, vale lembrar, existem vários outros testes, como, por exemplo, o Scott-Knott, que é um teste ele é um teste de agrupamento, mas também é muito utilizado como teste média. Aí tem o Duck, Sheffer, então vários outros, e cada um tem as suas especificidades. Então vamos trabalhar aqui o Tukey, que ele vai fazer a comparação entre as duas médias. Então, se eu tiver apenas duas médias, vai ser o quê? 1 menos 2. Se eu tiver três médias, teremos o quê? Três contrastes. 1 menos 2, 1 menos 3, 2 menos 3. Se eu tiver quatro médias, teremos 6 contrastes. Tanto é que, para sabermos os números de contrastes que temos, é o quê? I fatorial, no caso aqui 4 fatorial, dividido por 2 fatorial. Por que 2? Porque ele é sempre 2 a 2. Então, 2 fatorial e menos 2, ou seja, 4 menos 2 fatorial, ou seja, 2 fatorial vezes i menos 2 fatorial. Resolvendo essa combinação 2 a 2, nós chegaremos aqui aos números de contraste que nós teremos. Então, vamos lá. Para que possamos calcular o teste de Tukey, nós temos que calcular quem? A diferença mínima significativa, que é a nossa DMS. DMS significa diferença mínima significativa. Então, nós temos que calcular a diferença mínima significativa e nós a calculamos por meio de delta. Quem que é delta? Delta é igual Q, que multiplica quem? Raiz quadrada do quadrado médio do resíduo dividido por R. Quem é esse quadrado médio do resíduo? Vamos voltar aqui. O quadrado médio do resíduo nós encontramos exatamente aqui. Nós fazemos a nossa análise de variância, aí nós temos fonte de variação, dentro de fonte de variação nós temos aqui resíduo, a gente coloca erro, enfim, o resíduo ou erro. Então nós consideramos aqui, eu sempre utilizo a palavra resíduo,
mas eu sei que existem pesquisadores e livros que colocam às vezes, nomenclatura um pouquinho diferente. Então, o quadrado médio, referente a quem? O resíduo aqui, ou o erro, tá? Então, é deste valor que nós vamos pegar. Então, nós vamos pegar o quadrado médio do resíduo dividido por R. Quem que é R? R é o número de repetições. Se eu tive 3 repetições, é 3. Se eu tive 4 repetições, são 4, e assim por diante. E o Q é a medida, né? O que é o Q? O Q é um valor tabelado. Ele é o quê? É a amplitude total estudantizada. Então, é um valor que nós vamos na tabela de Q. É em função de quê? É em função do número de tratamentos, ou seja, T, o número de tratamentos que nós temos, e do grau de liberdade do resíduo. Há uma determinada probabilidade, que normalmente a gente utiliza 5%. Pode utilizar 5% ou 1%. E R é o número de repetições. Aqui fala que é o quadrado, é o desvio padrão residual do ensaio. Por quê? Porque o quadrado médio do resíduo, ele nada mais é do que a própria variância do resíduo. Raiz quadrada da variância é quem? É o desvio padrão. Bom, por isso que aqui a gente coloca como desvio padrão residual do ensaio. O valor de Q, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Temos aqui 4 tratamentos e grau de liberdade do resíduo 16. Tratamento 4, grau de liberdade do resíduo 16. Qual que é o nosso valor de Q? Há uma tabela de 5%. Esse aqui é um exemplo da 5%. Deixa eu apagar aqui. Esse é o quê? 4,05. Então, vai ser 4,05. Suponhamos que o quadrado médio do resíduo é 7 e o número de repetições são 5. Então, será o quê? 7 dividido por 5 é a raiz quadrada disso. Ou raiz quadrada de 7 dividido por raiz quadrada de 5. Este resultado multiplica por 405, aí nós chegaremos no resultado de 4,79. Então, agora vamos pegar aqui um exemplo. O exemplo nosso será o seguinte. Nós temos um experimento, né? E neste experimento nós temos o quê? Número de tratamentos que nós vamos fazer as comparações. São 7 tratamentos. O grau de liberdade do resíduo que nós encontramos foram 12. E nós vamos pegar o alfa igual a 5%. Então, vamos lá. Para nós encontrarmos aqui, ó, T igual a 7, nós temos que vir exatamente aqui. Eu vou pegar um roxinho aqui, ó. Igual a 7. Aqui é a linha do 7, a parte de dentro aqui, né? Opa! Foi. Não muito reto, mas foi. E grau de liberdade do resíduo? É aqui, ó. Grau de liberdade do resíduo está aqui. Então, 12. Mas eu quero quantos por cento? Eu tenho a 1% e tenho a 5%. Eu quero quem? Eu quero a 5%. Você quer 5%? Então, é esse valor aqui, ó. Então, nós teremos aqui o nosso valor de número de tratamentos igual a 7 e grau de liberdade do resíduo 12 a um alfa de 5%, que é o 0,05. Por que 0,05? 5 dividido por 100 igual a 0,05. Por isso que é o que nós chamamos de 0,05. Então, esse resultado nosso aqui vai ser o quê? De 4,95. Então, nosso valor de Q será igual a 4,95. Então, vamos agora montar a nossa DMS, o nosso delta. Então, o nosso delta aqui vai ser o quê? Quem é o quê? 4,95. Que multiplica quem? Raiz quadrada do resíduo do quadrado médio do resíduo. Quem que é o quadrado médio do resíduo nosso aqui? 0,385873. Esse é o nosso valor. Ó, se nós pegarmos aqui o quadrado médio do resíduo, vai ser quem? 0,385873. E a nossa repetição, nosso valor de R, igual a 3. Quando nós resolvemos esse valor, ou seja, 0,385873 dividido por 3, raiz quadrada disso aqui,
multiplicado por 4,95, que é o nosso valor de Q que nós encontramos, nós achamos que a DMS, ou seja, a diferença mínima significativa, é de 1,775 toneladas. Ou seja, para que as médias sejam diferentes, a média A vai ter que ser maior do que a média B, pelo menos 1,775 toneladas. É isso que eu quero dizer. Se for menor do que isso, a gente desconsidera, ou seja, as médias são iguais. Tá? Que ela parte exatamente da mesma lógica que nós pensamos ali do H0, ou seja, qual que é o nosso H0 aqui? Deixa eu colocar em vermelho aqui. O nosso H0. Deixa eu apagar isso daqui. O nosso valor de H0 aqui, H0 é o quê? Nosso valor, a nossa hipótese H0 quer te dizer hipótese de nulidade, ou seja, a hipótese de que ambas sejam iguais. Ou seja, a hipótese de H0 é média 1 igual a média 2. Ora, se a diferença entre as duas for menor do que 0,775, ou seja, a diferença entre média 1 e média 2 for menor do que 1,775, nós aceitamos H0. Ou seja, aceita H0. E se a diferença for igual ou maior? Se ela for igual ou maior, a gente rejeita H0. Tá bom? Então vamos agora pegarmos os nossos valores. Então, nós pegamos aqui uns exemplos, né, de híbridos, que vamos pegar um exemplo de híbrido de milho, mas aqui é um exemplo de agrárias, né, que seria plantas de milho, o quanto que produziu, 12,33 toneladas, 9,27 toneladas, mas aqui poderia ser, por exemplo, produção de celulares, enfim, qualquer outras áreas, podendo ser, por exemplo, da engenharia de produção, engenharia civil, como de um trabalho orientada de um professor amigo meu, que nós montamos um trabalho, no caso dela foi em delineamento em blocos casualizado em esquema fatorial, nós utilizamos o quê? Na engenharia civil, resistência, ou seja, o quanto que o bloquinho de concreto ele aguentava, né, para ver a resistência por diferentes traços de concreto. Então, enfim, a gente pode trabalhar com N fatores. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que ordenar esses valores, ou seja, do maior para o menor. Então, neste caso, nós teremos o quê? Híbrido G, híbrido A, híbrido B, híbrido E, híbrido D, híbrido F e híbrido C. Quando nós fazemos desse jeito, o que nós temos? Ordenados de forma decrescente. Então, feito isso, o que nós vamos fazer? A maneira mais fácil. A maneira mais fácil de nós fazermos aqui é fazermos os contrastes. Quando nós pegamos aqui, ó, nós temos o híbrido G, que é 13,70. O híbrido A é 12,33. Então, quando eu pego 13,70 menos 12,33, vai dar o quê? 1,37. Ora, eu pego novamente 13,70 menos 12,33, 1,37. Agora, o G menos o E. 13,70 menos 11 vai dar 2,7. Depois, o G. 13,70 menos 9,27 vai dar 4,42. Depois eu vou no próximo, no A. A menos B é o quê? 12,33 menos 12,33 vai dar 0. 12,33 menos 11, 1,33. Então, eu faço a tabela em diagonal com todos os meus valores para facilitar. Então, eu vou fazer isso com todos os meus valores. Feito isso, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar com quem? Com a nossa DMS. Então, vamos lá comparar com a nossa DMS. Vamos colocar aqui o nosso delta
Ou delta feio, né? Deixa eu corrigir esse delta aqui. Isso. Continuou feio, mas ficou menos feio. Vamos lá. Delta nosso é o quê? 1,775. Então, vamos lá. 1,775. Então, nosso delta vai ser 1,775. Então, deixa eu pegar aqui uma caneta azul aqui, né? Então, vamos lá. Vamos comparar. Nós temos que comparar quem? A diferença... Lembra que eu comentei com vocês que nós trabalhamos no teste Tukey a diferença, o contraste entre duas médias? Então, nós vamos trabalhar primeiro entre quem? O G e o A. Ou seja, entre o G e o A, depois o G e o B, depois o G e o E, depois e assim por diante, né? Onde nós acharmos o limite. Quando os nossos valores, né, as diferenças entre as médias, forem inferior a delta, ou seja, 1,775, nós consideramos que aceitamos o delta zero, ou seja, as médias são iguais. Então, vamos lá. G menos A, 1,37. 1,37 é inferior a 1,775. Portanto, as médias aqui são iguais. Se as médias são iguais, eu coloco as mesmas letras, ou seja, letra A. Então, vamos para a próxima média. Qual que é a próxima média? É o G com o B, também é 1,37. Ainda continua sendo inferior a 1,775. Também letra A. Vamos lá. Vamos para o próximo. G menos E, 2,7. 2,7 é maior do que 1,7. Portanto, as médias são diferentes. Então, eu paro aqui. Ou seja, as demais médias não têm as mesmas letras. Ou seja, não seguem as mesmas letras. Então, aqui, provavelmente, o E vai começar aqui a letra B. Mas vamos ver se ela é igual ao A, né? Ao híbrido A, ou não, né? O híbrido A e o híbrido B, eles seguem a mesma lógica. Vamos, então, nós finalizamos aqui o híbrido G. Deixa eu só fazer uma marquinha aqui. Ou seja, híbrido G, nós finalizamos. Deixa eu mudar a cor aqui, só para a gente deixar eles mais bem destacados. Então, vamos aqui o híbrido A com, né, o híbrido B. O híbrido A com o híbrido B são estatisticamente igual. Por quê? A diferença é zero entre eles. Então, vai ser a mesma letra, mas aqui os dois já estão com a mesma letra, então não mexo em nada por enquanto. O híbrido A menos o híbrido E dá 1,33. 1,33. 1,33 é inferior a 1,775. Então, vamos lá. Então, aqui vai ser letra B, e o híbrido E também vai ser letra B. Vamos para o próximo passo. É o A menos quem? O A menos a letra o D. Vai dar o quê? 3,07. Então, 3,07 é maior do que 1,77. Portanto, são estatisticamente diferentes. Então, paramos aqui com as letrinhas. Vamos para o próximo. O híbrido B, né, que é o HB aqui, ó, nosso híbrido B, ele é... Então, vamos fazer o A aqui, a gente já finalizou. O híbrido B, ele é exatamente o mesmo valor do A. Então, serão exatamente as mesmas letras. Se serão exatamente as mesmas letras, ele vai finalizar também aqui no D. Portanto, mantenho do jeito que está. Não acrescento letra nenhuma. Vamos colocar uma outra letra aqui, vermelho. Híbrido E, agora nós vamos quem? O híbrido E com o híbrido D. O híbrido E com o híbrido D deu 1,73. 1,73 é menor do que 1,77. Então, letra C e letra C. Vamos continuar agora, vamos para frente. O híbrido E menos o híbrido F deu 2. Opa! 2 é maior do que 1,7. Portanto, a gente para as letrinhas aqui. Então, o híbrido E, a gente finalizou. Então, agora vamos para o híbrido D, o HD. Deixa eu pegar uma outra
cor aqui, com um azul mais claro. O HD, ó, D menos F deu 0,27. Então, o D menos o F deu 0,27. Então, estão o quê? A mesma letra. O D menos o C deu 1,47. 1,47 é inferior do que 1,77. Então, continua também a letra D. Então, aqui a gente finalizou o nosso teste, né? O nosso teste de Turing. Então, nós finalizamos aqui o teste de Turing. E como que é a nossa interpretação? A nossa interpretação aqui é o seguinte: o híbrido mais produtivo é quem? É o híbrido HG, pois ele obteve a maior produtividade. Entretanto, ele não diferiu estatisticamente dos híbridos A e B. Ou seja, estatisticamente falando, os híbridos G, A e B têm a mesma produtividade, pois eles carregam a mesma letra, ou seja, são todos letra A. Porém, o híbrido G é mais produtivo do que o híbrido E e os demais. Bom, agora, se nós partimos para o parâmetro híbrido a híbrido, ou seja, o híbrido A, ele é estatisticamente igual ao híbrido G, porém ele é estatisticamente igual ao híbrido E, por exemplo. Bom, vamos ver aqui o que eu tinha montado aqui para vocês. O híbrido G, híbrido A e híbrido B, com a mesma letra A, B e E, letra B, E, D, letra C, D, F e C, todos eles com a letra D. Então, aqui a gente finaliza o teste de Turing. Espero que tenha gostado, espero que seja útil aí para vocês. Até o próximo vídeo e bons estudos.